95, que vigorou até 2022, né? Então, a gente o Ministério também tem mandado essa tabela da série histórica dos pisos, né? E essa tabela que o Ministério da Saúde tem mandado, a gente, aqui, né, o Conselho Nacional de Saúde e a COFIN faz isso a partir do que foi deliberado pelo Conselho Nacional de Saúde, a gente tem, em relação à análise dos pisos de 2020, 2021 e 2022, a gente exclui, para fins de avaliação do cumprimento do piso, o que foi gasto com Covid, né? Não que as despesas Covid não possam ser computadas como ações e serviços públicos de saúde, né? Isso ficou sempre muito destacado aqui, mas o que o Conselho entendeu é que Covid era extrapiso, né? Porque era uma despesa extraordinária, né? Especialmente nesses primeiros anos, né? E a pandemia, no de 22, está excluindo das despesas empenhadas o que foi 15% da receita corrente líquida da União, da PAS de 2023, que foi uma mudança que do cumprimento ou não. E também tivemos a presença da direção do DenaSUS, explica que não tem funcionário. Simplesmente isso, né? Então, falta de funcionário, mas agora foi muito agressivo essa diminuição. A gente vai convidar novamente aí o diretor do DenaSUS para explicar para a gente, né, porque tão poucas ações aí de controle, que a gente sabe que, infelizmente, acontece que precisam estar sendo monitoradas aí essas ações que afetam diretamente aí a população. É isso, o Getúlio colocou para a gente aí os próximos da COFIN e de todas as nossas atividades aqui para o Conselho Nacional de Saúde. Essa oficina do dia 9 vai nos ajudar bastante, as coordenações de comissão, nos ajudar bastante para que a gente consiga fazer uma boa análise do RAG, todas as comissões comprometidas em analisar o RAG, para a gente poder fazer a apreciação logo após junho. Aí a gente não tirou a data ainda, mas a partir de junho já teremos condições de analisar o RAG de 2024. É isso, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Mauri. Temos apenas uma inscrição, que é a Sueli Barrios, e agora levantou mais um, a Rosaura. Mas antes de passar para as inscrições, eu vou convidar a Cristina para fazer um informe. Cristiane, né? Cristiane, não, eu levantei o trenzinho aqui, era para me inscrever para o debate também, mas o informe, não sei se é a hora boa para fazer o informe, mas a gente, só para ilustrar aí todos os debates sobre a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente vai fazer, e aí eu lembrei por causa da marcha aqui no dia 30, no mesmo dia, mas vai dar tempo da gente ir no ato e na conferência também, a gente vai fazer uma conferência aqui no Ministério da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, aqui do Ministério, no dia 30 de abril, com a presença do ministro. O ministro está bem interessado em fazer uma boa relação aí na gestão de pessoas com os funcionários aqui do Ministério da Saúde. Essa conferência vai estar aberta para essa confusão que tem aqui, que eu estou chamando de confusão para ser bem educada, né? Que é assim, uma porcentagem muito alta de prestadores de serviço com bolsas, né? Então, assim, que é um vínculo muito precarizado, muito complicado, assim, e esses bolsistas vão estar convidados para a conferência também, para a gente fazer essa discussão também não só com os trabalhadores concursados, mas também com os que não têm esse vínculo, né? Então, vamos debater com todo mundo. Vai ser um dia importante. Vou mandar um convite aí para o pessoal da conferência, da organização da conferência, para poder participar também, junto com a gente. Vai ser no dia 30 de abril. Esse era o informe. Mas depois eu queria falar sobre o assunto. Aproveita e já pode. Tá. Um segundo. Eu
esse negócio das emendas é muito chocante, né? Assim, aí eu queria fazer umas perguntas para o Funcio em relação a isso. Primeiro, eu queria saber se essa porcentagem proporcional do tanto de emenda, do tanto que a emenda impacta no orçamento, se é em todos os ministérios ou se varia de ministério para ministério. E a outra coisa que eu queria saber é como que a gente pode tentar inserir nessa conversa que tem de orçamento participativo nas emendas parlamentares, né? Como é que a gente pode fazer alguma inserção nisso aqui pelo Conselho Nacional de Saúde? Obrigada, Cris. Vou convidar a Sueli. Tá bem, obrigada, querida. Então, Sueli, Rede Unida. Primeiro, eu queria dizer que é muito bom a gente estar ouvindo aí o Fúncia de volta agora, né, com todo o gás aí, né, Fúncia, com bastante saúde, para estar aí contribuindo conosco nesse debate tão importante que é do financiamento da saúde. Dizer que eu também fico muito alegre de ver que o piso foi cumprido, né, de cumprimento do piso, isso aí nos anima. E a outra questão, eu acho que todo mundo fala, e eu vou falar de novo, e eu acho que a gente tem que estar falando sempre, é a questão das emendas parlamentares, do quanto isso desorganiza o planejamento da saúde, né? A questão da regionalização, a questão da organização das redes de cuidado, enfim, desorganiza total. Porque nós não estamos falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de muitos bilhões, né? E nós estamos falando também que esse recurso, quase todo ele vai para custeio. E vocês sabem o que significa? Eu tenho andado aí por esses estados, por esses municípios, e o que a gente vê? É uma diminuição de recursos, dos investimentos, por parte dos municípios. Está muito cômodo e tranquilo essa situação, porque eles estão usando esse recurso, inclusive, para pagar pessoal, entendeu? Para custeio. Então, diminui o recurso, não é que seja um recurso a mais para incrementar, para qualificar o SUS, para aumentar ações e serviços de saúde. Não, é diminuir o recurso do município. E daí, gente, a gente precisa estar vendo e ter isso muito nítido, da irresponsabilidade, e é uma questão quase um crime, eu diria, do Congresso Nacional. Né? É disso que a gente está falando, de um Congresso que não tem nenhum compromisso com a saúde e com a vida das pessoas. Nós vimos no último processo eleitoral, agora dos municípios, quando mais se não estou equivocado, e os guris podem me ajudar, mas eu acho que mais de 90%, se não estou enganado, dos prefeitos foram reeleitos, e foram reeleitos muito com recursos de emendas parlamentares. Então, o uso das emendas parlamentares não é para organizar a rede, para ampliar serviço, né, gente? Então, acho que isso a gente tem que ter muito nítido para fazer este enfrentamento, porque senão fica como se fosse tudo a responsabilidade deste governo, que acaba estando ainda refém para poder governar desse país. E, por fim, eu queria dizer de que eu fiquei muito feliz, viu, da gente trocar os tons de cinza, a maioria dos tons de cinza por tons de verde, tá? Viu, Fúncia? Eu gosto mais do verde, viu? E também falar do quanto aumentou nos hospitais, a gente viu os hospitais próprios do Ministério da Saúde. Eu acho que é louvável o esforço que o Ministério tem feito, e daí que a ministra Nízia fez, e toda a sua equipe, que aumentou em muito a produção, né? Foi em procedimentos, aí foram exames, consultas, internações, né? Se comparado, isso está comparado aí, né, de 2023 para 2024, mas se comparar esse com o período, digamos, lá 2020, 2021, né, a Fúncia deve ter isso aí na ponta da língua. Deve ter sido, assim, uma diferença imensa. Então, eu acho que, gente, nós, enquanto conselheiros de saúde, também temos que publicizar isso. Também, isso são